Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá para a nossa live matinal? Enquanto o Instagram avisa vocês, principalmente para quem está assistindo a nossa gravação, quero agradecer aqui a sua participação, né, nessas lives matinais que a gente tem feito, tá bom? Como tem funcionado, Lúcia? Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, a gente tá aqui fazendo nossos 5 a 10 minutos de meditação e depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Tem sido incrível e eu gostaria de contar aqui com a sua participação, seja comigo ao vivo ou seja depois assistindo a nossa gravação, tá certo? E lembre-se de deixar aqui o seu comentário de como foi para você, de quais foram as suas percepções, o que você aprendeu hoje aqui com a gente e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que elas também possam estar aprendendo junto conosco, tá certo? Então vamos começar a nossa meditação. Como sempre eu peço, se caso você estiver deitado ou deitada aí na sua cama, para que você não corra o risco de acabar dormindo novamente, eu peço para que você fique semi-deitado, né? Semi-sentado, talvez encostado na cabeceira, para que não corra esse risco, tá certo? E você possa entrar nessa conexão aqui com a gente. Então eu quero que você solte o corpo, relaxe. Ouça a música ao fundo, respira profundamente e a gente vai passar novamente como se fosse um scanner no nosso corpo para aliviar todas as tensões, todas as preocupações. Se porventura tem algo que está assim te perturbando, te preocupando, neste momento deixa aí de lado. Logo mais você pega essa dificuldade, esse problema novamente. Mas agora nesse momento é uma conexão de você com você mesmo. Mesmo que exista algum barulho externo, seja aqui ou seja aí, esqueci aqui, isso vai te ajudar a entrar em conexão ainda mais com você. Isso. Mergulha profundamente em você e leva a sua atenção para o seu coração, como se você pudesse até sentir os seus batimentos cardíacos, pulsando a vida dentro de você. E você sente essa energia do seu coração, esse sangue que ele bomba, percorrendo todo o seu corpo. E assim você intenciona para o seu coração uma boa energia, uma energia de paz, de equilíbrio, de sustentação, de coragem. E toda essa intenção que você joga agora para o seu coração, ele bombeia para todo o seu corpo. Então você está com a sua atenção no seu coração, mandando boas energias, boas vibrações, amor, paz, coragem, equilíbrio. E o seu coração te ajuda a fazer o resto do trabalho. Ele ajuda a bombear todas essas suas boas intenções para todo o seu corpo, desde lá do dedão do pé até o seu couro cabeludo. E assim você vai sentindo uma nova energia no seu corpo, como se você se renovasse, como se você tivesse com uma injeção de ânimo, como se você tivesse com uma força extra. Isso.
Você abaixa a cabeça levemente, agradecendo por esse momento. Volta a sua atenção para o aqui e agora. Pode mexer o seu corpo. E pode abrir os olhos. Isso. Muito bem. Meu narizinho tá ruim como sempre. Sejam todas bem-vindas que chegaram aqui. Tô vendo os coraçõezinhos. Que bom que você está aqui comigo, né? Conosco, na verdade. Seja bem-vinda. Vamos lá. Então, ó, o duro que se eu fizer aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu vou ver se eu consigo fazer um negócio. Se eu não, será que vai cair? Vai cair, né? A conexão, se eu fizer. É que eu deixei aqui o alarme, ele ligado. Se tocar de volta, eu desligo. Então, vamos lá. Então, vamos pro nosso livro, pro nosso estudo. Seguinte, pessoal, a gente tá quase terminando a primeira parte do livro, né? A gente tá quase finalizando aqui a primeira parte. Vamos ver se a gente consegue finalizar hoje ou até amanhã. Pronto, voltou. Vamos ver se a gente consegue finalizar entre hoje e amanhã. E aí a gente vai entrar na segunda parte. A segunda parte é quando a gente fala sobre os arquivos de riqueza. Tô adorando os coraçõezinhos aqui, podem mandar, viu? Então, vamos lá. E como que tá também, compartilha aqui comigo como que tá a leitura para vocês, se vocês estão conseguindo ler, se tá difícil, se vocês estão conseguindo fazer os exercícios que a gente tá deixando aqui todos os dias, se vocês já tiveram percepção e mudança da forma de conduta, do comportamento de vocês em relação à riqueza, em relação à prosperidade, né? Eu tenho uma pessoa que me mandou uma mensagem no inbox que ela fechou cliente. Eu fiquei muito feliz. Então, vamos lá. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? Que a gente está entrando aqui nessa parte, tá? Então, é a hora da gente responder a pergunta que vale 1 milhão, né? Qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso? E para quais resultados ele está dirigindo o seu subconsciente, tá? Então, agora é esse momento. A gente já fez o exercício lá do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a gente sentiu. E agora a gente tem que responder essa pergunta. Qual é o nosso atual modelo de dinheiro? E aí ele faz várias perguntas aqui, que eu vou ler algumas, porque eu acredito que vai ajudar vocês a pensarem nisso, né? Você está programado para o sucesso ou para a mediocridade? Ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza ou na fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? O flutuante, o que é? Você tem, depois não tem. Você tem, depois não tem, tá? Então, assim, ó. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta? Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? Será que você está programado para receber, fazer 30 mil, 40 mil por ano, 50 mil, 300 mil? Tá? Tudo isso são programações. Se vocês observarem, até falando sobre essa parte da quantidade de dinheiro, observem o seguinte, principalmente se você trabalha com comissão, com vendas, etc. Observa que sempre as suas vendas, elas chegam num teto. Normalmente esse é o seu teto financeiro, tá? Então, observe isso. Todos os meses, né, o maior número de clientes que eu chego, vamos supor, são 10 clientes. Aí tem um mês que você consegue fechar com 12 clientes, 14 clientes. Você pode verificar que no mês seguinte você vai fechar 8, você vai fechar 7, tá? Por quê? Porque isso mostra o seu teto financeiro. Então é importante a gente saber também qual é o nosso teto financeiro, porque a gente precisa romper esse teto financeiro, tá? Ele até tem um exemplo aqui de um cara que ele fala que ele sempre, todo ano ele fazia 500 mil dólares, né? E aí
ele perguntou, quanto tempo faz que você tá nessa repetição de 500 mil? Aí ele falou assim, 7 anos seguidos. Então isso mostrava que esse cara, ele tinha um teto financeiro de 500 mil dólares por ano. Depois que ele fez lá o seminário do Harvard, participou das coisas e tal, ele passou a ter um teto de 2 milhões ao ano, certo? E aí ele procurou o Harvard porque ele falou assim, olha, eu preciso mudar esse teto para chegar a 10 milhões de dólares anuais. E aí um ponto que é bem interessante que ele traz aqui, que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Quando a gente ouve isso, falando assim, nossa, ele saiu de 500 mil dólares, foi para 2 milhões de dólares, depois ele queria 10 milhões de dólares. Para que será que ele queria tudo isso de dinheiro? Será que ele precisa de tudo isso de dinheiro? Observe se passou isso pela sua cabeça. Se caso passou isso pela sua cabeça, significa que você tem uma limitação em relação às pessoas fazerem muito dinheiro. E provavelmente essa limitação, ela tá em você também, tá? Então, ele põe até aqui assim, ó. A questão é, o seu rendimento atual, ele não importa. O que interessa é saber se você está atingindo o pleno potencial financeiro que você tem ou não. E normalmente a gente não está atingindo o nosso pleno potencial financeiro, tá? Então, olhe para isso. E aí, como eu disse, talvez, né, nesse exemplo desse cara aqui, pode ter passado pela sua cabeça assim, mas que diacho, o que ele vai fazer com 10 milhões de dólares, né? O que ele vai fazer com tanto dinheiro? E aí, essa pergunta é um sinal que você deve rever o seu modelo de dinheiro. O principal motivo pelo qual esse senhor queria ganhar tudo aquilo era para aumentar as suas doações a uma instituição de caridade que ajuda as vítimas da AIDS na África. E aí é um golpe, né, que você vai dar numa crença que as pessoas ricas são gananciosas. Então esse é um ponto muito importante. Observa se na hora que eu falei isso, esse pensamento veio na sua cabeça. Nossa, será que eu preciso de tudo isso? Será que ele precisa de tudo isso? Ai, pra que essa pessoa fica trabalhando tanto? Ai, pra que essa pessoa quer tanto dinheiro? Observem esses tipos de pensamento que vocês porventura tenham. Esses pensamentos limitam você a chegar no seu pleno potencial financeiro. Por quê? Porque se você condena a outra pessoa, você não vai querer ser condenada. Se você critica a outra pessoa, você não vai querer ser criticada. Ninguém gosta, gente. Não adianta você falar que não. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de saber que tem defeito. Ninguém gosta disso. E aí, se você critica o outro porque ele tem dinheiro, se você critica o outro porque ele trabalha no que ele gosta e consegue ter lucro e consegue ter cliente, se você sente inveja dessa pessoa, você consequentemente não vai conseguir ter isso para sua vida. Porque você não vai querer que outras pessoas sintam essa mesma coisa por você. Então você vai se boicotar o tempo todo em fazer o quanto de dinheiro você consegue fazer dentro do seu potencial. Entendem isso? Isso é uma chave que precisa virar. Se você, quando eu falei desse exemplo desse senhor, né, desse cara, que ele queria fazer 10 milhões de dólares anual, você falou, pra que tanto dinheiro? Né? Nossa, esse cara só pode ser ganancioso, esse cara quer, sei lá, comprar um iate com isso, quer comprar não sei o quê. Observem esses tipos de pensamento, porque se você pensou isso, é importante você olhar, porque muito provavelmente você própria está condenando o seu sucesso financeiro e a sua prosperidade. Porque não tem como a gente se tornar algo que a gente condena. Observem isso. Não tem como a gente se tornar alguma coisa que a gente desdenha, que a gente condena. Tá? Por mais que você admire aquela pessoa, se você admira condenando, invejando, né, julgando, criticando,
você não vai se tornar aquilo, tá? Observem isso com muito carinho. E observem o seguinte, esse cara, ele queria fazer tudo isso de dinheiro porque ele queria aumentar as doações. Isso mostra o seguinte, que nem sempre as pessoas têm a intenção de fazer mais dinheiro só para... Nem sempre as pessoas querem fazer mais dinheiro apenas para benefício próprio. Muitas vezes elas querem fazer mais dinheiro para ajudar mais pessoas. E até um ponto importante, se você, por exemplo, fala que você gostaria de fazer mais dinheiro para poder ajudar mais as pessoas, então faça. Mas observe o seguinte, ele já fazia com menos. Quando a gente não faz com menos, a gente também não faz com muito. O dinheiro, ele não muda quem nós somos, ele potencializa quem nós somos. E muitas vezes a gente não faz a quantidade de dinheiro que a gente tem a potencialidade de fazer, porque a gente sabe dessa nossa sombra, tá? Observem isso, tá bom? Aí ele traz uma frase aqui, ó. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou para administrá-lo mal? Muitas vezes a gente escolhe investimentos ruins, né? Ou a gente pode falar que a gente entrou numa roubada. Mas quem decidiu aquilo? Quem escolheu aquilo? Se você escolheu e se você decidiu, é você quem tem essa programação. Porque se você não tem essa programação, você não entra nessas roubadas. Olha como isso é importante, tá? O seu modelo de dinheiro determinará a sua vida financeira e até mesmo a sua vida pessoal. Porque, obviamente, né? Aquilo que a minha vida de prosperidade, a minha vida financeira, ela vai refletir realmente na minha vida pessoal, na minha qualidade de vida, no que eu realmente posso fazer, tá bom? E aí, ele traz o seguinte, vocês podem conhecer, né? Tem pessoas que a gente chama assim, que tem o toque de Midas, né? Tudo que a pessoa toca vira ouro. E tem exatamente o inverso. Ai, peraí. Pronto. E tem exatamente o inverso, que é o que ele chama aqui de beijo da morte, que é aquela pessoa que tudo que ela toca acontece o contrário, tá? Então, agora chegou o momento de você analisar friamente aí qual é o seu modelo de dinheiro, tá? Friamente no sentido assim, não é para você ficar triste, não é para você ficar com raiva, não é para você ficar deprimida, é para você ser realista. Poxa, o modelo financeiro que eu tenho é um modelo financeiro de fracasso, é um modelo financeiro de escassez, é um modelo financeiro que me traz para baixo, que me limita. Ok, agora eu quero fazer um novo modelo financeiro, tá? O sucesso do seu negócio, ele depende do seu modelo de dinheiro e você sempre o validará. Então, se você tá, né, limitado àquilo que eu falei antes, para receber X reais por mês ou X reais por ano, é isso que vai acabar acontecendo todas as vezes, tá? E aí, como você pode descobrir a programação do seu modelo de dinheiro, né? Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer esse exercício? Uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Então, o exercício de hoje, qual vai ser? O exercício de hoje vai ser você analisar os seus resultados. Você vai olhar a sua conta bancária, você vai olhar a sua renda, você vai olhar seu patrimônio líquido, você vai olhar para os seus investimentos, para o sucesso dos seus negócios, para a quantidade de clientes que você tem, para o faturamento que você faz. Você vai analisar se você é uma gastadora ou uma poupadora. Você vai analisar se você administra bem as suas finanças. Vai analisar até que ponto os seus rendimentos são estáveis ou são flutuantes. Você vai analisar se você precisa dar duro para fazer dinheiro ou não, se eles vêm com facilidade. Você vai analisar os seus relacionamentos que envolvem o dinheiro, tá?
Então, você vai observar se o dinheiro chega de forma suada, né? Com muito esforço, com muita luta, muita guerra interna, etc. Ou não, ele chega de uma forma suave, né? Se você tem um negócio ou se você tem um emprego, se você fica muito tempo no mesmo negócio ou emprego, ou você muda com frequência, tudo isso é o seu modelo de dinheiro. Então, hoje, desculpa pessoal, que eu esqueci de desligar o negócio aqui. Então, hoje, o nosso exercício qual que é? O nosso exercício é fazer essa análise do nosso modelo de dinheiro. E como que a gente faz essa análise, Lúcia? Olhando para os nossos resultados. Então, você vai olhar para tudo isso que eu sugeri aqui, que eu falei, tá? Porque a única forma que existe da gente mudar é a gente primeiro tomando consciência e aí a gente vai zerar o nosso termostato, que é o que ele fala aqui. Termostato é aquele botãozinho do ar-condicionado. Hoje a gente tem um controle remoto lá e tal. O que acontece com o ar-condicionado? Se eu colocar lá que é para ele ficar em 22 graus e porventura eu abrir a janela daquele ambiente e fora, na parte de fora, tiver 15 graus, ou seja, tá mais frio do que dentro, talvez por alguns instantes esse frio entre nesse ambiente, mas o ar-condicionado vai funcionar de uma tal forma que volte a ficar nos 22 graus. O contrário também, se eu abro a janela e está mais quente lá fora, tá, por exemplo, 30 graus, talvez esse bafo, essa quentura entre, mas o ar-condicionado ele vai funcionar para deixar em 22 graus. E isso é o nosso teto financeiro que eu estava falando antes, é justamente qual é a limitação financeira que existe aí dentro de você. Qual é o valor máximo que você consegue atingir? E observa que se tem um mês que você faz mais dinheiro do que o normal, vamos por assim, depois você tende a compensar aquilo. Então, esse é o ponto principal. Você precisa quebrar essa barreira, romper essa barreira do seu teto financeiro, tá? E o primeiro passo é a gente tomar consciência, tá bom? Aí ele põe aqui, ó, princípio de riqueza. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Então, o que a gente vai fazer agora, a partir da próxima... Da parte 2, se a gente conseguir chegar lá, a gente vai chegar, é a gente zerar o nosso modelo atual, né? O nosso modelo atual financeiro, tá? E aí, ó, um ponto importante que ele coloca. Você pode tentar o que for, você pode desenvolver os seus conhecimentos em negócios, em marketing, vendas, negociações, administração, você pode se tornar especialista em tudo isso. Mas se a sua caixa de ferramentas interna não for grande e forte o suficiente para ajudá-lo a ganhar e conservar quantidades substanciais de dinheiro, todas essas ferramentas do mundo elas vão ser inúteis. Então, o grande ponto é a gente mudar esse nosso modelo financeiro, tá? Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Essa frase eu costumo usar até nas minhas palestras e tal. Você só cresce na medida que você mesmo cresce, né? Os seus rendimentos, os seus resultados crescem na medida que você cresce. O primeiro elemento de toda mudança é a conscientização, como eu falei antes. Então, faça essa autoanálise, conscientize-se, observe os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes e a sua inação, né? Ou o que você está deixando de fazer, tá bom? Na maior parte do tempo, somos como robôs. Agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. Uma vez consciente,
você conseguirá ver a sua programação tal como ela é, meras gravações de informações recebidas e aceitas no seu passado, quando você era muito jovem para conhecer algo melhor. Então, todos esses condicionamentos nós recebemos na nossa infância. E esses condicionamentos, essas programações que fizeram a gente virar um robô. A gente faz tudo de forma automática, condicionado nesses velhos hábitos. Então, uma vez que a gente se torna consciente, a gente consegue ver a nossa programação tal como ela é, apenas uma programação, tá? Boa parte do modelo de pessoa que você é hoje provém dessas crenças e informações de outras pessoas. Então, quando você toma consciência, igual a gente conversou nos encontros passados, né? Daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você presenciou, e você entende que tudo aquilo são informações de outras pessoas que você apenas capturou e trouxe como sendo o seu modelo de dinheiro ou o seu modelo de vida, a gente pode até colocar, e você tomar consciência disso, você vai perceber que isso é apenas uma programação. Isso são apenas informações que você traz e que você pode mudar a todo momento, tá bom? Então, aqui, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Então, você vai tomar essa consciência. Hoje o exercício é esse. Hoje o exercício é tomar consciência, tá? Tomando consciência, a gente vai olhar para o que a gente vai colocar no lugar. Nenhum pensamento, eu adoro essa frase, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles ou são investimentos ou são custos. Observe essa frase. Nenhum pensamento mora aí na sua cabeça de graça. Ou esse pensamento que está morando aí é um investimento, ou esse pensamento que mora aí está sendo um custo para você, tá? Ou eles te levam em direção à sua felicidade e ao seu sucesso, ou eles te afastam dessas coisas, tá? Então, observem quais são os pensamentos que rondam a sua cabeça. Nada, absolutamente nada nessa vida tem significado, exceto aqueles que nós colocamos nas coisas, tá? Lembrando, pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem às ações, que conduzem aos resultados. Você pode optar por pensar e agir como as pessoas ricas, e desse modo você vai conquistar resultados semelhantes ao que elas alcançam. A questão é como pensam as pessoas ricas, e é o que a gente vai ver na parte número 2. Então, esse é um ponto principal. Os pensamentos, lembra o PSAR? Os pensamentos são os que o que leva aos sentimentos, que leva às ações, que leva aos nossos resultados. E aí a gente pode escolher pensar como as pessoas ricas. Consequentemente, a gente vai agir como as pessoas ricas e, consequentemente, a gente vai ter resultados iguais às pessoas ricas. Então, a gente vai fazer isso agora na parte 2, tá? Essa parte 1, o que a gente olhou? A gente olhou a nossa programação. A gente olhou quais são as programações que condicionam os nossos pensamentos. Uma vez que a gente tomou consciência dessas programações, a gente pode escolher não olhar mais para elas, não ter mais elas como nossas programações e trazer novas programações. A gente pode escolher pensar e agir como as pessoas ricas. E é o que ele vai mostrar na parte 2. E aí, para finalizar essa parte 1, ele traz uma declaração que eu vou ler aqui em voz alta. Você vai ler, você vai repetir aí em voz alta. Lembra que todas as declarações ele pede para a gente fazer em voz alta. Então você faz daí que eu faço daqui. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Vou repetir.
Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Eu vou repetir uma última vez, caso você não pegou aí. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária, tá? E assim a gente finaliza a parte 1 desse estudo e a gente vai entrar na parte 2 a partir de amanhã. E a gente vai entrar nessa parte 2 que são os arquivos de riqueza, tá certo? Edivânia, muito transformador esse estudo com a Lu. Que bom, Edivânia, fico muito feliz que tá te ajudando aqui. Por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem com as pessoas, porque eu sei que assim como tá ajudando vocês, vai ajudar outras pessoas. E vocês sabiam que a gente compartilhar as coisas é um pensamento de riqueza? Todas as vezes que eu recebo uma informação boa e que eu retenho, que eu fico com ela só para mim, é um pensamento de escassez. Toda vez que eu recebo um conhecimento, que eu recebo uma informação e eu compartilho com as outras pessoas, eu estou num pensamento de abundância, eu estou no pensamento da prosperidade, eu estou compartilhando, eu estou fazendo outras pessoas chegarem àquela informação, chegarem àquele estudo, chegarem àquela transformação, entende? Por isso que eu sempre falo para vocês, compartilhem essas lives com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque eu tenho certeza a transformação que elas vão ter com esse estudo. Eu conto isso para vocês várias vezes e eu repito, esse livro realmente mudou a minha vida. Esse livro mudou a minha forma de pensar. Esse livro mudou os meus condicionamentos e continua mudando, porque olha, enquanto eu tô fazendo esse estudo aqui com vocês, eu tô vendo novas programações, eu tô vendo novos pensamentos, eu tô vendo um novo tudo e eu tô aproveitando para trabalhar tudo isso em mim, enquanto eu tô fazendo com vocês, tá certo? Esse é o nosso maior aprendizado. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, coloquem aqui, fiquem super à vontade. Essa live vai ficar gravada como sempre, tá? Eu vou deixar todas, eu decidi que eu vou deixar todas elas gravadas, eu não vou apagar nenhuma. Vocês podem fazer uma maratona aí das lives, onde você vai estudar todas elas. Eu acredito que vale muito a pena, se caso você tiver perdido alguma. Elas estão aqui numa série, você pode assistir a todas, tá certo? E como de costume, eu vou liberar vocês às nossas 7 da manhã para que vocês possam seguir o seu dia, né? Com muita prosperidade, com muita riqueza, com muita coisa boa aí para vocês, tá certo? A gente se vê amanhã às 6h26 para a nossa meditação e para o nosso estudo dos segredos da mente milionária. Amanhã a gente começa a parte número 2, que aqui no meu livro é a página 51. E eu te aguardo amanhã. Beijo para todo mundo e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau!